Bom dia, quero saudar todos com a santa e gloriosa paz do Senhor nesta manhã. Eu espero e peço que os irmãos se inscrevam neste canal. Para quem não está no YouTube, no canal, que eu vou colocar também no WhatsApp, o meu nome é Valfrido Nobre, para você se inscrever lá. E ajuda a nos formar conteúdo. A palavra de hoje, dessa devocional, se encontra no livro de João, capítulo 10, do versículo 7 ao 18. Nós vamos fazer referência aqui sobre pessoas que dão a sua vida pelas outras pessoas. Vamos lá. João, capítulo 10, a partir do versículo 7 até o 18. Vamos ler aqui. E tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvem. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvará-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não veio, senão a roubar, e a matar, e a destruir. Eu vim para que tenha vida, e a tenha com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Glória a Deus. Oh, Jesus. E das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e saberão, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. E ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo o dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Versículo 19. Tomou, pois, a haver divisões entre os judeus por causa dessas palavras. Versículo 20. E muitos deles diziam: tem demônios, e está fora de si, porque que o ouvis. Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos dos cegos? Meus irmãos, como vocês estão vendo aqui, como há divisão, dissensões hoje entre os obreiros, entre os pastores, também houve aqui com os discípulos. É normal. Nós vivemos num país democrático. O correto de um país democrático é ter contraditório, alguém questionar, porque a palavra de Deus aqui na terra, ela é genuína, ela é verdadeira. O homem não, o homem é falho. O Salmo 146 fala assim:
Salmo 146, versículo 3 e 4 diz assim. Pode abrir aí na sua casa para você tirar a dúvida. Salmo 146, versículo 3 e 4 diz assim. Não confieis em príncipe, nem em filho de homens, onde não há salvação. Porque eles perecem, quer dizer, morrem, eles morrem. E seus pensamentos irão com eles, as suas ideias. Então, vão tudo com ele, ele perece. Naquele mesmo dia ele volta para a sua terra, para o seu pó, vira pó. Então não adianta, irmão. Então o único que dá a vida, o verdadeiro pastor, não é esse que anda brigando aí não, que usa o nome de Jesus por dinheiro. Oh, glória a Jesus. Eu conheço um que diz, oh, glória a Jesus, chega, treme. Então é assim, irmão, nós não podemos usar o nome de Jesus artificialmente para agradar a plateia, para iludir, para ludibriar, usando o nome de Jesus como uma moeda de troca. Não, Jesus não barganha com ninguém. Então tome muito cuidado. Eu não estou dizendo aqui que você não vai à igreja, vá. Se é que igreja somos nós. Você não vai à congregação. Congregar quer dizer um ajuntamento. No hebraico, no grego, quer dizer ajuntar. É um ajuntamento de pessoas. Congregar é um ajuntamento de pessoas. Pode ser debaixo de uma árvore, pode ser numa calçada, como nós temos aqui o projeto Culto na Calçada. E desde que leve a palavra de Deus a sério, que não barganhe por dinheiro. É muito fácil você ter uma congregação grande, vamos dizer uma média que tem 200 pessoas, né? 200 membros. Então, daqueles 200, vamos dizer que 100 deu o dízimo. Todo mês você recebe uma quantia. Todo culto você está lá com a salvazinha. E os irmãos estão lá colocando os irmãos. Isso tem que ser fiel. Seja fiel, quem é fiel no pouco, é fiel no muito, não sei o quê. E essa conversinha é para que aquilo ali vire um ciclo vicioso. É um comércio. O Estado, o governo do Estado exige, a federação, né, brasileira exige que as igrejas têm que ser uma instituição, tem que ter CNPJ. Então, a partir que ela tem CNPJ, eles obrigam, né, a federação. Apesar deles serem isentos de pagar imposto, mas eles obrigam para ser legalizado, para abrir um ponto, uma igreja, ela passa a ser um ponto comercial, quando ela tem um CNPJ. Eles não gostam que eu fale isso, mas eu estou falando a verdade. Se tem CNPJ, virou comércio. Cobrou, porque eles cobram. Se você não tem aqui, vai gastar na farmácia. Se você, tá vendo? Tá assim porque não deu dízimo, porque não é fiel com o Senhor. Gente, dízimo, pode ler lá em Deuteronômio 14, 22, até o versículo 30, você vai ver que o dízimo era legumes, era uma vez por ano, era para os levitas, e era um acordo, um concerto que os sacerdotes tinham feito com o Senhor. Se tu mandar chuva na nossa sorte, nas nossas lavouras, nós vamos dar 10%, e o Senhor fechou com eles, e eles pediram, o Senhor deu. Depois eles começaram a falhar, não deram mais, porque eles tinham posse, eles tinham muitas posses, os sacerdotes eram tudo bem de vida. Então o que acontece? Era para aquelas pessoas necessitárias, que não havia aposentadoria, não havia benefício, os levitas que não trabalhavam, os que cuidavam, não é levita que toca guitarra, contrabaixo, bateria, não, isso aí não é levita não, isso aí são músicos. Estou falando de levita mesmo, que desmontavam, que era responsável para levar alimento para as viúvas, para os levitas, eles faziam a área social, portanto que eles não precisavam de terra para trabalhar. Os que tinham terra pegavam das lavouras e davam para eles. As pessoas tinham dever, a obrigação de sustentar eles. Então esses eram os levitas, da tribo de Levi. A tribo de Levi foi escolhida para isso. Eles não precisavam ter terra. Quem tinha terra ajudava eles, as outras tribos. Então as 11 tribos trabalhavam e tiravam uma parte para Levi. Então quando o celeiro estava cheio, o Senhor dizia, não precisa mais, chega, já está cheio. As pessoas diziam, o responsável ali da tribo de Levi, não precisa mandar mais, já está cheio. Então as primícias, era primeiro novilho, o primeiro borrego da ovelhinha, o primeiro cabrito, as primícias, os primogênitos que nasciam lá, o melhor, não podia dar um animal com defeito, não, tudo tinha que ser de excelência. Então as primeiras iam para isso. Então os sacerdotes fizeram esse acordo porque eles tinham. Você não faz um acordo de dar o que não tem. Então o que acontece? As pessoas levam isso para hoje para 10% por mês. É mentira de Satanás. O Senhor Jesus fala lá em Mateus 23, 23. Vocês, escribas e fariseus, hipócritas, dão o dízimo do endre, do coentro, do comim, do hortelã, mas não faz o principal, que é o amor e a misericórdia. Jesus está falando isso, ele está falando em dinheiro, está falando cominho, endre, hortelã.
ainda, não, Jesus, ele falou, fazer essas coisas, mas fazer também essas. Jesus está dizendo fazer porque estava na lei, mas o Senhor mesmo não fazia. Ah, porque ele pagou o tributo para ele, perdeu uma moeda, tirou da barriga de um peixe, deu, paga para mim. Jesus queria cumprir a lei, e ele cumpriu, porque ele veio aqui para cumprir, não veio para destruir. Mas só que quando ele é pregado na cruz, passou todo aquele calvário, todo aquele sofrimento, que ele diz, Pai, está consumado, em tua mão entrega o meu espírito. Pronto, ali, após 70 anos da destruição, após 70 anos da crucificação de Jesus e morte na cruz, que ele ressuscitou, após 70 anos da ressurreição de Jesus, o templo de Jerusalém foi derrubado, como ele tinha dito em profecia, não ficará pedra sobre pedra. Então, ele, após 70 anos, aí nós passamos a viver pela graça. A lei foi encostada, tá entendendo? Jesus, ele veio para cumprir a lei, mas a lei, a partir que caiu o templo de Jerusalém, não precisou mais de sacrifício, precisou de ninguém estar precisando de sacerdócio. Você fala diretamente com Deus, o véu se rasgou de cima para baixo. Então, estou só esclarecendo aqui, porque muitas pessoas não têm o esclarecimento e têm medo, porque é por medo, é por chantagem. Se não tem aqui, ó, tá vendo essa enfermidade, porque você não deu o dízimo. Isso é mentira. Dê sua oferta tranquila, e dizimar é uma coisa que está ultrapassado. Malaquias, quando fala, e quem me roubaste dos dízimos na oferta, é para eles, para os sacerdotes, não está falando para os dias de hoje. Não se aplica aos dias de hoje aquilo ali, porque se aplicar, então faz a circuncisão. O homem corta um pedacinho do crepúsculo, né? Aqui na parte genital, ele tirava aquele corinho, e quando Josué fez fila para circuncidar o povo ali, que o Senhor falara com Josué, ele fez fila. Então aqueles ajudantes de Josué ali, os serviçais, faziam faca de pedra e cortava o crepúsculo, aí saía o próximo. Então, gente, faz a circuncisão, se é para cumprir a lei. Então, é olho por olho, dente por dente. Não, gente, nós não estamos mais na lei, nós estamos hoje pela graça. Então, que fique bem claro, que você vê algum pastor falando muito de dinheiro, fuja dessa igreja, que não é de Deus. Deus não está nesse negócio, não. Outros botam barraquinha, sanduíche dentro da igreja, outros faz bingo, balança até latinha, outros faz rifa. Não é bom. Isso aí não é bom. Eu sei que a igreja precisa, mas ninguém é obrigado a abrir a igreja, não. Abre porque quer, porque muitos se abrem a igreja, a maioria é para se dar de bem. E tem muitos se dando de bem. Tem gente com avião, tem outros com geladeira cheia de carne, filhos na escola particular formados, e aquela pobre que está um dízimo continua ali, não, é para a tua salvação. E a salvação dele? Eu sei que a salvação é individual, faça a sua parte, mas eu só estou esclarecendo que o dízimo não é necessário nos dias de hoje. Nós vivemos pela graça. Então Jesus, ele deu a vida pelas suas ovelhas, ele é um verdadeiro pastor. No Titanic, quando afundou o Titanic, há mais de 100 anos atrás, aqui, ó, tinha um senhor chamado John Harper. Ele não tinha ideia do que estava prestes a acontecer quando ele e sua filha de 6 anos embarcaram no Titanic. Mais de uma coisa sabia: ele amava Jesus e ansiava muito para que outros o conhecessem. E também, assim que o navio atingiu uma geleira e a água começou a entrar, o Harper, um viúvo, colocou sua filha em um barco salva-vidas e foi ajudar a salvar o maior número possível de pessoas, ao distribuir coletes salva-vidas. E ele gritava: deixe as mulheres e as crianças e não salve-nos os botes, salve vidas até o seu último suspiro. Harper compartilhou sobre Jesus com quem estava ao seu redor e entregou voluntariamente a sua vida para que outros pudessem sobreviver. Meus irmãos, esse homem chamado John Harper, ele tinha uma filhinha, ele era viúvo, estava nesse navio, era um milionário, Titanic, e
Quando o navio começou a afundar, ele não pensou duas vezes, botou a filhinha dele no bote salva-vida e começou a salvar outras vidas e pregando a palavra de Deus, de Jesus. E ele dizia: olha, pode as crianças, as mulheres, entregue as suas vidas, dê as suas vidas por eles, mas vamos ficar por último. E ele foi naufragado, ele submergiu nas águas e morreu, mas ele salvou muitas vidas. Então, quem de vocês, ele aqui é referência. Esse aqui não negaria Jesus, não. Botar uma pistola na cabeça, não, você está preparado? Então, o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, ele não fica se preocupando com o dinheiro, não. Quando você bota muito dinheiro na frente, na igreja, tem que dar, não sei o que, já era, meu irmão. Jesus está em segundo plano. Você pode enganar por um tempo, mas o tempo todo você não engana, não. Então, essa é a mensagem de hoje. Que Deus os abençoe. O verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O verdadeiro pastor é o Senhor Jesus. Nós somos aqui apenas meros instrumentos nessa terra. Que a graça, o grande amor de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um de nós, hoje e sempre. Quem crê nessa palavra, diga amém. A paz do Senhor para todos. Que Deus os abençoe. Em Cristo Jesus. Glória.